Abriu este domingo o mercado da NBA e para os portugueses surgiu a notícia de que Neemias Queta rubricou um novo contrato com os Celtics. Para nos ajudar a descortinar esta nova realidade do posto português, temos connosco o especialista em NBA do 00, Igor Gonçalves. Igor, podes começar por explicar de forma geral o que é que aconteceu com o Neemias nos últimos dias? Sim, o Neemias, antes de mais bom dia, o Neemias assinou o seu contrato, mas temos de recuar aqui 3, 4 dias para sexta-feira. E porquê? Porque essa era a data que os Boston Celtics tinham para decidir se queriam ficar com o Neemias no antigo contrato ou não. Neemias, quando assinou o seu contrato em abril do ano passado, em abril da época passada, em abril deste ano, assinou um contrato de 1 ano, que é a época que acabou, e tinha uma opção para a próxima época. Portanto, os Celtics poderiam simplesmente ter acionado essa opção e ele ficava mais 1 ano com o contrato antigo. O que os Celtics fizeram foi rejeitar essa opção para negociar com o Neemias um novo contrato. Isto acontece muito porque depois de um jogador cumprir 1 ano com uma equipa, a equipa ganha aquilo que nós chamamos os Early Bird Rights e quando tem esses Early Bird Rights podem ultrapassar o limite salarial para renovar o jogador. E, portanto, o que os Celtics fizeram foi premiaram a boa prestação do Neemias com um contrato de 2 anos, totalmente garantido. Portanto, aconteça o que acontecer na carreira do Neemias, ele vai ter sempre direito a este contrato e vai ter sempre uma ligação à NBA de 2 anos. Se poderá ser nos Celtics, poderá ser noutra equipa, mas foi um bocadinho uma montanha russa, porque na sexta-feira descobrimos que os Celtics não iam ativar a opção, depois surgem os rumores de que os Celtics estavam a negociar um contrato de longa duração, e depois no domingo foi uma das primeiras notícias que saiu, o mercado abriu às 11 da noite, hora portuguesa, uma das primeiras notícias foi mesmo essa do Neemias, veio então o alívio, 2 anos de contrato, ainda não é totalmente certo que não haja aqui uma possibilidade para um terceiro, mas para já aquilo que sabemos é que é um contrato de 2 anos, no valor total de cerca de 4 milhões e meio, 2,1 milhões de dólares no primeiro ano, 2,3 milhões no segundo, poderá, se houver aqui um terceiro ano, haver aqui novas verbas, mas para já o que temos a certeza é que pelo menos 2 anos são garantidos. Igor, e o que é que significa este contrato em concreto? À primeira vista, é sinal, ponto 1, de confiança dos Celtics e, ponto 2, de estabilidade. Sim, os Celtics, que se sagraram campeões há um mês, mais coisa menos coisa, estão numa situação que já os obriga a ter aqui uma gestão diferente do plantel. Porquê? Porque este foi o primeiro ano daquilo que nós chamamos a nova CBA, o novo acordo de trabalho entre equipas e jogadores, e essa nova CBA trouxe aqui regras muito penalizadoras para as equipas que estejam acima dos limites salariais. Os Celtics, com Jaylen Brown, Jason Tatum, Porzingis, Jrue Holiday, estão muito acima dos limites, portanto precisam de aquilo que nós chamamos de contratos de custo controlado. É o que é o caso do Neemias. Portanto, aquilo que aconteceu é os Celtics manobrarem-se para poderem manter o seu plantel, manobrarem-se com um jogador que lhes deu boas indicações na época passada, não só na equipa principal, mas também na G-League, e os Celtics têm, e para Neemias é uma coisa que é positiva, que é o pós-titular da equipa, Kristaps Porzingis, foi operado há coisa de 1 ou 2 semanas, vai falhar cerca de meio ano, portanto, vai falhar pelo menos o arranque, os primeiros 2, 3 meses da fase regular e depois será gerido com com pinças, digamos assim. Depois também há a questão do Al Horford. Al Horford também já muito veterano, portanto também é gerido com pinças. Os Celtics também renovaram com o Luke Kornet, portanto o core daquela equipa está exatamente igual e Neemias certamente vai ter aqui um arranque de época onde vai ter aqui a oportunidade. Isto pode significar também, significa também que Neemias neste momento é um jogador que está, não neste momento, mas daqui a 3 meses já está no mercado de trocas. Ou seja, se os Celtics a certa altura se envolverem numa negociação, Neemias já pode ser envolvido, antes não podia, agora já pode ser envolvido, portanto não temos total certeza que ele vai cumprir os 2 anos nos Celtics, mas que vai ter 2 anos de contrato com a NBA, isso é certo. Sim, já fomos falando aqui desta questão do futuro estar assegurado, digamos assim, mas pegando até nessa tua última resposta, isso parece-te um cenário provável, ou seja, Neemias ser envolvido numa troca num futuro próximo pode acontecer ou vês mais como realmente uma aposta de futuro por parte dos Celtics? No futuro próximo, neste ano, diria que não. No próximo ano, dependendo de como envelhecer Al Horford, dependendo de como é que será estruturado o contrato de Derek White, poderá haver a necessidade de ir ao mercado buscar mais alguém para continuar o prime Jason Tatum, Jaylen Brown. E aí, é como nós dizemos, all is fair, portanto, está tudo disponível e a NBA, ao contrário do futebol, onde quando um jogador troca de equipa, ele assina um novo contrato, na NBA não, é sempre o mesmo contrato e o jogador não tem o dizer de poder dizer não, eu não quero ir para aquela equipa, mandem para outra. Não, é a equipa que decide. E, portanto, neste futuro, neste ano, diria que é muito pouco provável. A partir daí, pode acontecer.
E agora, só para tentar perceber, podemos ver Nemias a ter mais oportunidades do que teve no ano anterior? Sim, tenho a ideia, obviamente os plantéis ainda não estão totalmente fechados, mas tenho a ideia que, tendo em conta que Porzingis vai falhar muito tempo e eles vão ter de o gerir já a preparar o playoff do próximo ano, o mesmo com o Horford. Eu diria que poderá haver aqui, pelo menos na fase inicial da época, um lugar de rotação mais ou menos garantida, se não for todas as noites, noite sim, noite não, para o Nemias. Portanto, eu diria que é uma grande probabilidade do Nemias terminar a próxima época com bem mais do dobro dos minutos desta temporada. Nós sabemos que o mercado na NBA está sempre a mexer. Estamos a gravar agora e daqui a 2 horas pode já estar tudo alterado, mas que outras movimentações importantes é que houve até este momento? Houve uma bomba logo no início da nossa manhã, portanto por volta das 8, 8 e meia da manhã, hora portuguesa, madrugada nos Estados Unidos, houve a grande bomba que estávamos todos à espera. Paul George assinou pelos Philadelphia 76ers, Paul George terminou o contrato com os LA Clippers, não conseguiu chegar a acordo por uma renovação, ainda houve umas tentativas de que os Clippers o trocassem, mas ele basicamente rasgou todas as ligações com os Clippers e entrou no mercado livre. Ora bem, a única equipa que estava com capacidade salarial e também jogadores que pudessem ser candidatos ao título eram os Philadelphia 76ers, que têm Joel Embiid e Tyrese Maxey. Portanto, Paul George entrou literalmente a custo zero, obviamente tem que pagar o ordenado, mas entrou a custo zero nos 76ers, que acabaram de formar provavelmente o melhor Big Three atual da NBA, com Paul George, Maxey e Joel Embiid, que foi MVP não este ano, mas no ano passado. Ainda estão a construir o resto do plantel, mas era a grande bomba que nos faltava perceber neste mercado. Já assinou por 4 anos, 212 milhões de dólares, portanto era o máximo que ele poderia receber, mais coisa, menos coisa, e foi a grande bomba. Depois tivemos uma outra novidade muito interessante, que foi Kentavious Caldwell-Pope, um jogador que foi muito importante quando os Denver Nuggets foram campeões há 2 anos, saiu também a custo zero, digamos assim, foi para Orlando, e aqui é uma coisa engraçada, porque Denver ofereceu exatamente o mesmo contrato que Orlando, só que, ao contrário daqui, onde pagamos todos os mesmos impostos, injustamente, nos Estados Unidos, como são vários estados, cada estado tem o seu modelo de impostos, e Denver, que é no estado do Colorado, tem um imposto muito maior que Orlando, na Flórida, e portanto o mesmo ordenado significa um aumento para Kentavious Caldwell-Pope, e ele acabou por ir embora, e os Nuggets, que têm Nikola Jokic e são candidatos ao título, perdem mais uma peça importante na sua candidatura para o próximo ano. E depois o nome que estávamos aqui quase que a chorar pela saída dele dos Golden State Warriors, Klay Thompson, 13 anos, 4 títulos, fez parte da melhor dupla de atiradores da história da NBA, Steph Curry, Klay Thompson, os Splash Brothers. Klay Thompson não chegou a acordo para renovar com os Golden State. Segundo as informações que existem, ele vai ou já reuniu com Lakers e Dallas Mavericks, portanto andará numa destas duas equipas. LeBron James já contactou diretamente Klay Thompson para o tentar convencer e, melhor ainda, para quem é adepto dos Lakers como eu, LeBron James aceitará renovar por menos dinheiro se isso significar que Klay Thompson entra na equipa. Portanto, estamos todos um bocadinho à espera de ver onde é que vai acabar Klay Thompson. Ainda há outros nomes, DeMar DeRozan é um dos principais nomes, Isaiah Hartenstein, o alemão, é outro dos nomes, portanto ainda está muito fluido, mas o grande nome, sem dúvida, Paul George. Num plano pessoal, sou muito fã do Chris Paul. Também pode haver aqui novidades. Já houve, sim, Chris Paul assinou um contrato de 1 ano com os San Antonio Spurs, vai ser o parceiro de Victor Wembanyama. O Chris Paul, ele tinha 30 milhões de dólares para receber este ano, mas os Golden State Warriors poderiam optar por não lhe dar esse dinheiro e dispensá-lo. Os Golden State Warriors estavam a tentar utilizar Chris Paul numa troca por Paul George, mas os Clippers não aceitaram e, portanto, quando essa possibilidade foi gorada, os Golden State Warriors não tiveram outra opção que não dispensar Chris Paul. Ora, ele ficou livre, é um base veteraníssimo e nada melhor do que termos um base veteraníssimo, um dos melhores bases de todos os tempos da história da NBA, para poder fazer pick and roll com o Victor Wembanyama, uma das grandes estrelas emergentes da NBA. Assinou um contrato de 1 ano e estou muito curioso para ver parceria Victor Wembanyama-Chris Paul. Acho que pode ser explosiva. Sabemos que Chris Paul já não aguenta jogar 32 minutos por noite, mas vai ser certamente importante na equipa de Greg Popovich. Igor, e o que é que ainda falta acontecer e como é que funciona o calendário neste momento? Portanto, depois de finalizada a final da NBA, as equipas puderam negociar com os seus próprios free agents, portanto puderam fazer renovações, algo que não poderiam fazer até ao último ano.
No dia 30 abriu então a Free Agency. Agora estamos naquilo que nós chamamos o período de moratório, que é um período... Eu estou aqui a falar de Paul George, por exemplo, e de todas essas coisas, mas essas coisas ainda não foram oficializadas, porque há um período de 6 dias onde... basicamente há os acordos, mas não há as oficializações, porque as equipas têm um período de monitorização das coisas. Portanto, depois deste período entraremos numa fase mais morta, digamos assim, onde as equipas vão de férias, normalmente final de julho, início de agosto, ainda por cima este ano com os Jogos Olímpicos, muitos jogadores vão estar dispersados, aliás vai começar, não tarda nada, as qualificações pré-olímpicas. Portanto, vamos entrar aqui numa fase mais apagada, até que depois embalamos no final de agosto, início de setembro com a Summer League. As equipas depois também se vão começar a reunir meio de setembro, mais coisa menos coisa, para começar a preparar os training camps, e depois, meio de outubro, entraremos então em força com os jogos particulares e depois com o início da NBA.